Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa. Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril de 2019. Nós já estamos no ar com as melhores informações. Aqui você sabe, você fica bem informado e bem humorado. Porque também, além da informação, tem a descontração e tem a sua opinião. Ó, tudo rimou. Porque as nossas redes sociais já estão abertas. Tem Facebook, tem Instagram, tem o Twitter e também tem 999-777-001, que é o número do nosso WhatsApp. Então, nesta quinta-feira, nós entramos no ar com os seguintes destaques. Entrevista de Lula gera polêmica. A gente vai dizer por quê. Comissão especial finalmente foi instalada. 1 em cada 4 usuários de cartão de créditos está no rotativo. E um café da manhã amargo para Mourão, mas ele talvez tenha ganhado beijinhos depois. É verdade. Bolsa Família para todos. Você quer? Eu acho melhor nós começarmos, então, pelo café da manhã. Começar pelo início da manhã. O que aconteceu? Quem tomou o café da manhã? Porque tem o café da manhã e depois a gente vai falar sobre o almoço também do presidente Bolsonaro. Ana, Petit déjeuner. Então, o presidente Jair Bolsonaro, como já é de seu costume, depois de tratar de algumas pautas polêmicas, principalmente de pautas positivas também, como é o caso da aprovação da CCJ, do projeto da Previdência, ele tomou um café da manhã com os jornalistas para tentar, assim, esclarecer o que aconteceu entre ele e o Mourão. O Mourão estava presente e a declaração do Jair Bolsonaro sobre a relação dos dois, do presidente e do seu vice, é que é como um casal. Que eles brigam, eles começam a se entender e no final tudo acaba em beijinhos. Essas foram as palavras então de Jair Bolsonaro em relação ao desentendimento dele e do Mourão, que na realidade começou por causa do Carlos Bolsonaro, que continua criticando o vice através do seu Twitter, continua falando sobre isso e principalmente levou um esporro do pai do presidente Jair Bolsonaro porque ele quis pegar justamente a senha do Twitter do pai e não deu mais. Ele trocou a senha e falou que não ia dar mais para o Jair Bolsonaro, que ele tivesse que ficar tranquilo que ele estava resolvendo a situação e foi para um clube de tiro em Florianópolis e nesse meio tempo o Jair Bolsonaro começou a ligar, a perguntar, a equipe chegou a uma conclusão e parece que hoje está tudo certo, eles parecem ter se entendido, porque o próprio Bolsonaro falou, é sangue do meu sangue, sempre esteve do meu lado, mas também parece que cessou, né, a troca de farpas e principalmente o clima ruim que estava se desenvolvendo entre o presidente Jair Bolsonaro e o Mourão e parece que tudo vai acabar em beijinhos mais tarde, hoje à noite. Então deixa eu ver se eu entendi, então, quem estava comandando as redes sociais do presidente era o filho do presidente? Essa foi a justificativa, talvez encontrada para justificar por que o Carlos Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro colocou, se a gente for lembrar, a gente trouxe a informação domingo, um vídeo com palavras do Olavo de Carvalho falando a respeito do Jair Bolsonaro e também daqueles que estão interesseiros que chegaram para o bem próprio e não para o bem da nação. Essas foram as palavras do Olavo de Carvalho no vídeo. O vídeo foi retirado depois no domingo das redes sociais do próprio presidente, mas gerou todo esse burburinho, essa falta de saber quem de fato está comandando as redes do presidente Jair Bolsonaro, porque inicialmente seria uma assessoria de imprensa, depois foi o Bolsonaro, agora parece ser o Carlos Bolsonaro e agora parece então que o Jair tomou a frente e resolveu essa situação. O Jair Bolsonaro, o presidente, perdão, a intimidade para alguns que falam que é que às vezes a gente fala tanto dele que a gente acaba tendo uma certa intimidade. Exatamente. Exatamente. E principalmente pelo ponto de que durante todas essas brigas, o Mourão, ele foi orientado pelo Exército, por Forças Armadas, que ele tem que respeitar a hierarquia existente. E ele falou que por mais que em alguns momentos ele fique revoltado com algumas palavras do Bolsonaro, ele tem que se controlar porque o Brasil está acima de tudo. Essas foram as palavras, então, dos seus superiores dentro da hierarquia do Exército, falando para ele que o Brasil agora tem que ser, tem que estar sempre em primeiro lugar, mas ele já recebeu uma ligação do Le Monde, um jornal francês, ele é fluente em francês e deu uma entrevista. Então nós estamos aguardando para o que será então publicado de maneira internacional a respeito dessa briga entre o vice e o presidente. Mais uma frase do presidente Bolsonaro, ele disse que o vice é uma sombra, mas por enquanto está tudo bem. Gustavo Vitorino, será que está tudo bem mesmo? Eu acho que é um perigo a gente amplificar isso, porque... Verdade. Acho que está sendo muito amplificado, viu?
Acho que, por Eles exemplo, vão se ajeitar. Eles vão se ajeitar. É que o problema é que isso tem reflexos no mercado, na confiança, né? Olha ruim pro só, governo. é capa da Folha todo dia esse negócio, é capa do Globo todo dia esse negócio. Aí você já sente que tem coisa, né? Porque, quer ver uma coisa? Lembra quando o PT ganhou a eleição em 2002? O pau comeu e muita gente saiu do PT e criaram o PSOL. E saíram atirando. Saíram atirando, porque estão traindo a proposta do partido, estão traindo o partido, que não sei o que, sabe? Foi um barraco e a coisa terminou como terminou. O pessoal criou e hoje estão juntos de mãozinha dada aí. Eu acho que tem uma disputa política, assim, uma disputa de beleza, e acho que o Moro está um pouco espaçoso mesmo. Ele tem que tomar uma trava. Mas é que, Mourão, em 2002 Mourão. não tinha a força que tem hoje da internet. Porque na internet qualquer comentário que não se é internet, tenha... é a turma que perdeu 4 bilhões por ano em publicidade. Também. Tá Que também raivosa. tem mais força ainda. Sim. Entendeu? Sim. Porque alcança Essa turma mais que tá gente. Raivosa. Essa turma está raivosa. Então, quando não tem entrevista, por exemplo, eu vou falar agora de uma entrevista que está dando polêmica, né? Quer dizer, o Lula tem autorização para dar entrevista. Tá, mas por que negaram a autorização para ele? Porque o Lula queria dar uma entrevista uma semana antes da eleição. E na época o juiz, a juiz da Vara de Execuções Penais, disse não, pode dar depois. Tanto que a decisão do juiz foi derrubada, agora está autorizado, enfim. Mas o que aconteceu? Disseram que o Lula não podia dar a entrevista exclusiva para a Folha de São Paulo e para o Jornal do País. Foi o delegado da Polícia Federal que disse hoje que vai disse ter assim gente que junto. podia ter gente junto, convidar as outras pessoas que, né, Não. que irão assistir Não. e tal. Não. E o Lewandowski O disse Lewandowski não. Olha, eu concordar com o Lewandowski é um negócio, mas ele tem razão. Pô, eu dou entrevista para quem eu quero. Não é para quem a polícia quer. É um direito que ele tem. Ele quer dar entrevista exclusivamente para a Folha de São Paulo, que é a sucursal do PT, e para o Jornal do País. Ele quer dar entrevista só para esses dois veículos, não quer falar com mais ninguém. É um direito que ele tem. O delegado da Polícia Federal não pode obrigar ele a receber outros jornalistas. Por quê? Nem que seja só para assistir a entrevista. Não é porque os jornalistas vão assistir, vão reproduzir o que ouviram. Mesmo que não perguntem, eles vão reproduzir o que ouviram. É uma entrevista que ele quer dar com exclusividade. É um direito que ele tem. Ué, o Fernandinho Beiramar não deu entrevista com exclusividade para a Globo, lá no Fantástico? Ou será o medo de algumas perguntas? Não, claro, Marne, que ele quer. Ou também ele a gente sabe que ensaiado. exatamente a edição favorecendo o que foi dito ele quer e tudo a Mônica mais. Bergamo que Talvez vai lá não a escaladinha. verdade, é verdade. A Mônica Bergamo vai lá, escaladinha, coisa e tal. Ele quer dar jogada ensaiada, entendeu? Mas assim... Ele tem direito disso. Claro. Claro, Isso é óbvio, o né? direito de garantia individual. Eu tenho o direito de dar entrevista só para quem eu quero. Eu não tenho obrigação de dar entrevista para A ou B. Eu quero dar só a entrevista para C, vou dar só para C. E pronto, acabou aí. E nesse ponto, acho que o Lewandowski tem razão. Marne Barcelos. Olha, sobre esse assunto recorrente que todos os jornais, todas as rádios, televisões, redes sociais falam a respeito dessa briga, o Vitorino tem total razão. É porque essa briga está sendo alimentada por determinados jornalistas que querem ver o circo pegar fogo. Então, como o Bolsonaro é avesso à entrevista, porque ele não sabe falar, né? O Bolsonaro tem problemas de fala, né? Ele não concatena bem as frases, etc. Isso não impede que ele seja um cara maravilhoso, uma pessoa boa e tal. Isso não é um bom comunicador. Não é um comunicador. O Lula é um grande comunicador. A verdade é essa. O Fernando Henrique também já não é um bom comunicador. Só que o Fernando Henrique tem um arcabouço intelectual muito forte, muito grande. É um sociólogo, escreveu diversos livros. E o Temer? O Temer fala direitinho também. E a Dilma? Essa não fala só com a mandioca na mão. Entendeu? Então é horrível, né? E o Bolsonaro tem esse grande problema. Tanto é que se tivesse acontecido o debate, com certeza ele não teria ganho a eleição, né? Porque no debate ele não saberia argumentar com Haddad ou com Ciro Gomes ou qualquer um deles. E hoje, nesses entremeios todos, eu li uma entrevista do... Como é o nome dele? Olavo, né? Olavo de Carvalho. Olavo Carvalho, né? Parece que é o sobrenome dele e tal. E que ele diz o seguinte, ele agradece ao Bolsonaro, obrigado, você me colocou como boi de piranha de tudo isso, agora o culpado sou eu das coisas que são feitas erradas e tal. Então já começou uma briga
porque o Bolsonaro está querendo sair das asas desse tal de Olavo de Carvalho, que ele sentiu que esse Olavo de Carvalho se adonou do poder. Como eles entronizaram o Olavo de Carvalho, como se fosse o grande gênio, o Homo sapiens em extremis, né? Quer dizer, é uma figura acima de qualquer suspeita, ele se acha nesse direito de definir na política brasileira, coisa que ele não pode fazer. A política brasileira é feita pelos políticos brasileiros, dentre os quais o presidente da República, que foi eleito para isso, para ser o grande gestor do país. Agora, o que eu tenho encontrado de pessoas que me atacam na rua e dizem, olha, eu votei no Bolsonaro, mas já estou arrependido. É impressionante o número de pessoas. Infelizmente, eu sou obrigado aqui a relatar. Tá? As pessoas reclamam disso aí. Eu continuo confiando que o Bolsonaro vai melhorar, que vai dar um jeito, porque ele tem boas intenções. Ele não é uma pessoa má, Ele precisa só fazer com que a engrenagem ela comece a funcionar e vá para frente, porque tem muita gente que diz que o governo Bolsonaro não está precisando da oposição, porque a oposição exatamente está dentro das pessoas, dos aliados, eles estão brigando entre si, não está precisando nem a oposição entrar em campo para que o governo esteja desestruturado. Eu talvez aqui seja da mesa, devo ser o único, né, que teve contato muitas vezes com o Bolsonaro, né? Eu sei que ele é muito amigo de deputados federais da sua época. Ele já até veio aqui, o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio e tal. E o Bolsonaro, almocei com ele algumas vezes lá no Rio de Janeiro, é uma boa pessoa, brincalhão, bolador, como é que dá, gaúcho, aquelas brincadeiras. Hoje ele foi almoçar no bifezão lá Um prato feito, né? Um prato feito. Mas ele gosta de PF. Quem é que nunca comeu um PF na vida? Não, e deve ser um PF bom. É do PF do Palácio do Planalto, como que não vai ser bom? Sei lá, né? Bah, não fala em PF. Mas eu quero passar para o Ruschel antes, porque o Marden falou dessa, de certa forma, reprovação por pessoas que votaram no Bolsonaro. E saiu uma pesquisa recente a respeito disso. Mas eu queria abordar, não queria sair do tema, que eu aguardei para falar. Eu queria fazer uma análise um pouco diferente, porque eu não sou jornalista. Estou aqui, me sinto um privilegiado de estar em meio de vocês, mas convivo muito no meio de jornalistas. E alguns dogmas do jornalismo eu aprendi. Primeiro, notícia não se guarda. Notícia se dá. Né? A crítica à imprensa eu só a tolero quando ela é por inverdades. Então, o que é o jornalismo, aquele nojento, aquele que a gente repudia? Eu crio uma notícia para que ela seja manchete. Eu invento que a dona Carla estava dizendo alguma coisa ou estava em algum lugar e ela não estava. Esse jornalismo eu repudio. Agora, o jornalista aproveitar que pessoas populares lhe encham de manchetes, respeitosamente, eu não vejo isso como mau jornalismo. Eu vejo isso como o jornal precisa ser lido, precisa ser vendido, precisa ter audiência, precisa ter informações. Então, sempre que ele repercutir uma verdade, o problema não é o noticiador, se é que existe a expressão, Arne, mas o problema é a notícia. Então, tu que pare de oportunizar a notícia. No futebol, a gente convive muito com isso, quando começa a usar expressões assim de que começa a vazar do vestiário uma declaração de jogador, uma declaração de coisa. O jogador faz muito isso, Mário. Quando ele tá com o salário atrasado, ele não vai pro microfone e diz. Ele vai naquele repórter amigo dele, vai na Ana lá e diz assim, Ana, eu tô 2 meses sem receber salário. E o jornalista vai e noticia a verdade, porque o salário está atrasado. Então eu fui o que mais briguei aqui desde o início do governo Bolsonaro, que ele precisava arrumar a sua comunicação. Agora, ele já arrumou a procuração, já um porta-voz, eles precisam parar. Vejam, senhores, hoje estava o presidente e o vice dando explicação de por que brigaram e por que vão fazer as pazes. Isso não é notícia. Isso não é notícia. Se isso não é uma notícia de repercutir, então realmente, aí eu não entendo o que seja jornalismo, embora me confesse não ser jornalista. Ana, só deixa a Ana dar aqui, ela tem os dados que eu pedi para o Ruschel, no final quem tem é a Ana sobre aprovação, reprovação, enfim, do governo Bolsonaro. Isso mesmo, foi uma nova pesquisa divulgada pelo IBOP, ela foi encomendada então pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e justamente fala de pontos positivos e negativos a respeito da avaliação popular do governo de Jair Bolsonaro. Subiu a avaliação daqueles que acham que o governo está ótimo, foi de 34 na primeira pesquisa para 35. Quem define o governo como regular foi de 34% para 31%, mas então quem achava o governo ruim, péssimo, esse número subiu de 24% para 27%. Mas os dados positivos a respeito dessa pesquisa foi que a confiança continua alta nas decisões que o governo do Jair Bolsonaro está tomando, fica em 51%.
61%, e também 51% dos entrevistados acredita que as decisões que ele está tomando são as mais certas para o país. Ele está colocando o país no seu rumo certo. E até foram entrevistados mais de 2.000 pessoas em 127 municípios aqui do nosso país, e foi positivo o aumento de 1% na aprovação, mas também aumentou o número de pessoas que definiu como ruim ou péssimo de 24%, foi para 27%. Gustavo Vitorino. Eu quero só fazer uma observação em relação ao que o Ruschel falou sobre o jornalismo. É que o jornalismo, tal qual a justiça, ele não pode ser seletivo. Vou dar um exemplo. Manchete. Carla Krieger, apresentadora da Rede Pampa, é vista na Delegacia da Mulher. Essa é uma notícia. A notícia certa seria: Carla Krieger estava na Delegacia da Mulher que foi buscar uma certidão. Mas o que chama mais atenção? Quando você torna a informação seletiva, você condiciona a informação ao leitor, ao telespectador e ao ouvinte. E essa é a grande deformação da imprensa quando ela decide tomar um lado, quando ela decide tomar uma posição. Então, assim, eu concordo com o Ruschel, eu não sou contra que a imprensa noticie verdades. Muito pelo contrário, nós necessitamos de verdades. A minha indignação é com a notícia seletiva. Por exemplo, você viu até agora as usinas de dessalinização que estão sendo entregues num total de 11 até 30 de dezembro? Você viu alguma notícia na imprensa? Não viu. Eu vi esses dias num pequeno jornal do Nordeste, Jornal do Comércio de Recife, que saiu a notícia. Ninguém fala, mas o Twitter do Carlos Bolsonaro, o Twitter do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, esse é marcado de cima, uma vírgula vira uma hecatombe. Mas só que no momento que ele assume a conta das redes sociais do presidente da República e começa toda essa celeuma... Você está com o... Eu estou, aliás... Está todo mundo dizendo que é fake news isso. O quê? Todo mundo está dizendo que essa coisa de assumir o Twitter é fake news. Mas ele já era, na campanha era ele. Na campanha, sim, mas depois que assumiu, a gente não tem essa informação. As informações de briga e não sei o quê. Bom, estão mandando aqui, a Ana vai receber ali, certamente. Na realidade, a minha até algumas crítica pessoas é a participando aqui já posso seletividade trazer. da notícia. Por exemplo, o seu Mário Barcelos acabou de dizer: cruzei com um monte de pessoa que está repetindo ter votado no Bolsonaro. Por quê? Elas deram algum motivo, seu Mário Barcelos? Pelas confusões todas. Que confusão? Peças com vice, etc., que ele não fala, etc. Sim, mas confusão, todos os presidentes tiveram. Por exemplo, o senhor sabia que o filho do senhor Fernando Henrique Cardoso, 6 meses depois do Fernando Henrique Cardoso assumir, talvez... ele foi para a feira de Frankfurt, teve liberado milhões de reais. Mas talvez, Gustavo, as pessoas estavam querendo uma coisa diferente. Talvez o desgosto seja por isso também. Das pessoas que estão se sentindo desconfortáveis. A notícia seletiva é que me incomoda. Mas o Vitorino tem uma razão técnica para isso. Todas as notícias difundidas a respeito dele são contrárias. Batem nele? Sim. Batem nele. Sim. Então, as pessoas captam o que nós estamos falando. Mas alguém está dizendo que pelos 4 bilhões anuais de verbas publicitárias que foram cortadas? Não, eu já falei isso. Nós falamos aqui. Nós já falamos várias vezes. Então, é importante que as pessoas saibam que as organizações Globo vão bater nele, que a Folha de São Paulo é um braço jornalístico do PT, que era mantido pelo PT, pela esquerda brasileira. É preciso se dizer isso para também se saber filtrar a informação. Roberta Coutro. Carla, eu acho só importante para trazer ao debate, falando o que o Marne nos trouxe, quando tu tens expectativa, a chance de haver uma decepção é grande. Quando o Bolsonaro foi eleito, teve um furor muito grande de grande parte da sociedade, porque imaginava-se que no momento que se tirava um entendimento ideológico, em seguida nós teríamos resultados. E claro, o Brasil está quase que numa situação de terra arrasada, falando um português bem correto. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que o Bolsonaro, logo que fez as escolhas dos seus ministros, houve ainda mais uma expectativa. Por quê? Porque ele realmente conseguiu pessoas assim muito libadas, como o próprio o ex-juiz Sérgio Moro, Paulo Guedes. O Paulo Guedes na economia, que pegou para si vários ministérios e transformou em secretarias especiais dentro do Ministério da Economia e trouxe vários assim, nomes expoentes do liberalismo que ele defende. Nós tivemos também outros ministros que estão muito pujantes nisso e tem aquela turminha que é o que movimenta as redes sociais ali de outros ministérios.
que não vem muito ao caso, mas o principal é que naquele momento aumentou a expectativa do povo. E o que a gente percebe? Percebe que a gente precisa, sim, de reformas que demoram, que precisam, sim, ser debatidas, que leva-se um tempo e que nós estamos atuando em vários setores ao mesmo tempo. Alguns conseguem noticiar, outros não se noticiam. O fato é que a gente, se for pesquisar, está percebendo que há mudanças. Mas o que o mais importa para as pessoas é realmente a gente ficar menos endividado, é a gente ter oportunidades de emprego, é a gente resolver questões que são muito prementes das pessoas. Então, por conta disso, eu imagino que essa expectativa esteja aquém e que muitas pessoas também votaram esperando que logo em seguida, porque no Brasil as coisas são muito feitas no imediatismo. E agora, ou a gente faz mudanças sem mágicas, sem sonhos, fazendo as coisas com o pé no chão, buscando realmente resolver situações, ou a gente vai realmente fechar as portas de um país que tem tudo para ser uma das grandes potências desse novo milênio. Não, né? O país vai virar uma maravilha se pegar outra vez 4 bilhões por ano e der para essas empresas de comunicação que estão enchendo o saco. Aí o país vai virar uma maravilha outra vez. Vai ser rapidinho. Aí eles vão dizer, por exemplo, que as pessoas têm que entender uma coisa. O cara está há 3 meses e meio no governo. E não obstante isso, esses 3 meses e meio de governo, tudo que ele está tentando fazer estão derrubando. Por exemplo, a história dos radares. Apareceu uma juíza lá que derrubou o negócio. Agora o horário de verão ele derrubou e não vai ter mais horário de verão. Notícia de hoje. Anota o que eu vou dizer. Vai ter gente que vai entrar na justiça. Agora, dos passaportes do Edir Macedo, agora foi terrível. Quer dizer, a Dilma pôde dar, o Fernando Henrique pôde dar, o Lula pôde dar e ele não pode dar. Quer dizer, do Edir? Todo mundo deu passaporte diplomático para o Edir Macedo. Mas o que virou notícia foi que o Bolsonaro renovou. Ele não deu, ele mandou renovar. Então, sim, aí virou notícia. Então, assim, essa coisa seletiva é que me preocupa. Então, a entrevista do Lula para Mônica Bergamo. Olha a isenção para a Folha de São Paulo. Olha a isenção. Não é melhor fazer uma propaganda? Isentos são os nossos telespectadores que se comunicam através do nosso WhatsApp, do nosso Facebook. Aliás, muitas pessoas estão colocando aqui o que gostariam que a gente falasse no programa, porque eu fiz uma chamada nesse sentido. E o José Vladimir Ferraz Ferreira pede que a gente faça homenagem ao policial morto em combate com os assaltantes. Realmente foi um assalto horrível, né, no interior do estado. Como é que é Xavier? Fontoura Xavier, obrigada. Fontoura Xavier. Começou na tarde dessa quarta-feira. Porto Xavier. E ainda bem que nós temos o nosso 7º elemento. 7º elemento. Exatamente, salvando a vida. Porto Xavier. Hoje é 7º elemento. Então, chamou a atenção a agressividade da quadrilha que realmente trocou tiros, que fez aquele cordão humano e que trocou tiros com a polícia. O policial nas costas. Exatamente, furou o colete e acabou. Porque era um fusível de alto impacto. Exatamente. Um fuzil, desfusível, era um fuzil cara de alto boa, impacto, né? Olha só. E matou o policial. Senhores policiais, eu recomendo que esses marginais não sejam presos, tá? Aliás, tem uma notícia de um outro assalto a banco que teve um desfecho também. Sim. Na verdade, o assalto foi em dezembro. O assalto foi em dezembro, de muita repercussão, uma repercussão nacional, porque foram mortos na oportunidade 6 bandidos. Eu lembro. E os outros 3 foram presos em Ibiraiaras, interior do Rio Grande do Sul, mas a notícia ela virou nacional exatamente pelo elevado número de assaltantes que foram mortos no episódio. Se saudou muito esse número de mortes, mas na verdade também tinha morrido um civil. E o que saiu foi o laudo hoje, e se lamenta porque ele foi morto por um tiro da Brigada Militar. Então isso vai alterar um pouco a condução do inquérito, que já estava encerrado. Ele vai para a Polícia Militar, exatamente por ter sido um PM. Uma barbeiragem, né? Barbeiragem? Não, nem é barbeiragem. Eu quero lembrar ali. Eles fizeram uma barreira humana. Muito por isso que a notícia se confunde com a de hoje. Eles fizeram uma barreira humana, pegaram esses reféns e botaram na frente. E saíram, só que saíram atirando. E os policiais, para defender a própria vida, né, atiraram também de volta. Atiraram de volta. E
e as pessoas estavam ali de escudo humano, né? E aí, com a morte desse bancário, saiu só hoje, o episódio foi em dezembro, de que a perícia confirmou que a bala foi de um PM. Então, o inquérito já estava encerrado, os três que foram presos continuam presos, estão presos, os 6 mortos estão mortos, graças a Deus, nesse sentido, né? Mas o inquérito agora que estava encerrado, ele é aberto para a Polícia Militar porque é um brigadiano que autorizou o tiro. Por que barbeiragem? Barbeiragem. Como é que você... Numa operação como essa, você tem que preservar, é regra básica da polícia, regra básica de tiro, preservar a vida dos reféns. Então, assim... você faz... Usa as táticas de tiro defensivo e preservando os reféns. Se o bandido está atrás do refém, não atira. Não atira. A Brigada Militar... Isso que o Ruschel narrou que... A Brigada Militar já lançou uma nota oficial, né, evidente, lamentando o episódio e dizendo que será apurado dentro de uma condição ali. Eles estão enquadrados em mais de 10 tipos de crime, esses 3 remanescentes aí. Espera-se que esses pelo menos fiquem. Pode ser isso, em falta de treinamento. É alguma coisa aí que... Porque esse tipo de coisa é reincidente, né? Nós passamos as imagens Mas é muito complicado, não é, Gustavo? E se ter sangue frio nesse momento, é um momento de teste, é o momento do confronto. Então, realmente... Mas que os treinamentos te preparem, exatamente. O imponderável, a situação é bem diferente do que treinamento e tudo mais. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Nos Estados Unidos também temos erros de snipers, assim, que são altamente treinados, que às vezes se equivocam numa decisão precipitada, não acompanham, ou até mesmo... A gente fala que a nossa política agora está nossa polícia está criando operações controladas, né, por radares, por diversas pessoas que se reúnem para repensar a maneira de fazer essas operações, então tudo isso vai levar tempo para eles se adaptarem. Com certeza foi um erro, claro, uma precipitação, mas às vezes até o treinamento, a pessoa nunca viveu a tensão, tu sabe que tu tá numa situação controlada, se tu tiver um erro, as coisas não é a vida real. Quando é a vida real, a pessoa tá muito mais emocionada, a pessoa tá numa carga de nervosismo muito maior. Eu lembro que teve um caso desse em São Paulo, de que um sniper recebeu autorização para atirar, porque o sniper não atira assim, né? Não, tem que ter autorização. Exatamente. Às vezes a autorização fica em aberto. Quando o comandante diz, se tiver campo livre e condições, atira. Então ele está autorizado a atirar quando ele achar adequado. Outras vezes o sniper fica, olha, não tem o campo. Olha, tem o campo. Posso atirar? Aí o cara diz, atira. Ou não atira. Ele obedece um comando. Ele obedece um comando. Então, assim, eu lembro desse caso em São Paulo. Você lembra, Marne, que até mostraram as imagens, foi um tiro pela janela que atravessou o ombro da menina e passou perto do coração e a menina acabou morrendo. E o bandido morreu também, porque a bala era de alto impacto, atravessou a menina e atravessou o bandido, os dois morreram. Eu presenciei em São Paulo, eu sou muito amigo do Capitão Conte Lopes. O Capitão Conte Lopes, ele trabalhou comigo e o Capitão Conte Lopes é responsável por 100 homicídios. 100. Nossa. 100. Respondeu 200 processos, foi absolvido em todos. Todos os processos e todas essas mortes aconteceu em função de confronto com bandidos. E o Conte Lopes foi chamado, ele estava presente e eu estava lá também, quando 2 japoneses sequestraram uma menina chamada Tabata, a menina Tabata, e os 2 meninos estavam com ela e com a faca no pescoço da menina na sacada do apartamento, e ele deu um pequeno corte no pescoço da menina. O Conte Lopes, ele tinha um Colt, Vitorino, um Colt, mas desse tamanho. Eu nunca vi um negócio. Ele puxou o revólver e matou os 2. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Aí processaram a imprensa, Mari, até por dever de justiça, eu só queria esclarecer. Sempre que houver uma morte, é aberto o inquérito automaticamente. O que ele fez, se for legítima defesa, o que for, e aí no inquérito se apura que ele fez, estava no exercício do dever, legítima defesa, coisa assim, e ele foi absolvido, tu esclarece com toda a razão. Os jornais e as televisões fizeram um escândalo, porque como é que ele fez isso, mas no momento em que ele viu sangue no pescocinho da garotinha, da Tabata, né? Tem que pensar. Ele não teve, é um segundo de infração, não tem essa, é ou faz ou não faz. Que há 30 anos ele se reelege deputado estadual em São Paulo, justamente por isso. Capitão Justiceiro do Povo, aquelas coisas, todo o Conte Lopes,
que você fala com ele, é uma pessoa boníssima, mas tem esse estigma. Ele disse, mas como é que você convive com 100 mortes? Ele olhou para mim e perguntei para ele, não, são 100 bandidos que eu matei. Muito bem. E ele, 100 bandidos que eu matei. As nossas redes sociais estão abertas, os nossos telespectadores estão se comunicando. E ontem nós chamamos no Instagram, lá no Stories do Instagram do Atualidades Pampa, segue lá, @atualidades.pampa. O que as pessoas queriam me perguntar? E as pessoas fizeram muitas perguntas, Marcelo, muitas perguntas. Entre elas, é claro, o salão que eu frequento, daí vai lá no meu Instagram, @CarlaKrieger, que eu sempre coloco ali, tem nos destaques o salão que eu frequento. E também me perguntaram quantos anos eu tenho. Não cometeria essa grosseria o Falcão contigo, Sarmento, ele quer saber quantos anos eu tenho. Falcão, mas eu não tenho problema, só que eu acho que hoje a gente pode fazer um desafio para a bancada. Desafio, não, então não topo desafio. Interessante. Eu quero ouvir, eu acho interessante. Se eu falar quero ouvir qual é a proposta. Eu te desafio, eu falo a minha. E te desafio, tu fala a tua? Lógico, isso é um desafio. Aqui ninguém mente a idade. Não pensei em descobrir a idade da Carla. Miguel aqui é o Chicão. É, o Chicão. O Chicão já passou por 60, mas ficou com 59 durante muitos anos. Os 60 anos dele, eu fui nos 5 já. Então assim, o Chicão, pelos meus cálculos, deve estar entre 74 e 76. Ai, ele vai morrer. Aliás, os meus cálculos. O Chicão hoje é a estrela da noite. Nós postamos uma foto no Facebook, porque todos vamos ao encontro dele. É o lançamento do livro, né? Vivendo a Noite com o Chicão Tofani. E ontem também a Elizabeth Oliveira perguntou o preço do livro do Chicão. 70 interessante. 72. Não? 72. Não. Esse é o preço do ingresso. Pagar 2 vezes. Nesse está incluído. Peraí, não é 72. O preço do evento será 72, porque inclui o ingresso e mais o livro. O livro não terá este preço, até para no dia seguinte não custará 72. É o evento. No dia seguinte, tu tens essa informação? É praticamente a metade. Sim. É praticamente a metade. E a gente vai no evento. Olha, chutou a alegria. Pelo contrário, é que eu estou preocupado que as pessoas deixem de procurar o livro dele no dia seguinte, porque acham que é 72 reais. Não, hoje é todo um evento, com livro, com festa, com bandas tocando, com DJs especiais. Com pessoas interessantes. Com pessoas interessantes. Então é um evento que tu pagará 72 e ganharás o ingresso e o livro. Não, mas isso eu penso ter dito desde o início. Mas eu não queria desviar do tema, dona Cátia. Eu não queria desviar do tema. Se a senhora me desafiou, eu estou apto a dizer a minha idade. Mas também só o farei se todos se comprometerem. Se não for unanimidade, eu vou manter minha virgindade. A manchete de ontem, cara. A manchete de ontem, isso é muito importante. Porque agora, na estreia, enfim, lançamento do livro do Chicão Tofani, nós ontem conversando lá no Rabicho, naquela parte especial e tal. Vocês perderam, não perco mais Rabicho. Perdeu o Rabicho. É quente. Bom, enfim, é quentíssima essa, saindo do forno. Aí nós conversamos, né, a respeito do evento e tal, que pessoas interessantes vão estar. O Ruschel quer achar uma sogra, a Ana tem o perfil dela para achar, né, o namorado Primeiro da namorado, noite. Depois a sogra. E o Ruschel disse que eu era a única que não estava, assim, na batalha, né? Que estava sobre o manto do matrimônio. Exatamente, com sogra. Hoje. E tinha uma sogra. Que estará quem quiser, então, conhecer o consórcio para ver quando a gente diz que é grande, que não dá para comprar a briga. Pode ir lá conhecer a manchete também. não é. Não é. Não é essa, que agora está fechada. A manchete é muito mais quente. A manchete é maravilhosa. Roberta Coutro também tem sogra. Então isso? também tem namorado e vai ter que contar agora. Isso! Quem é o Felizardo? Mas fizemos a descoberta ontem. Ela prometeu que ela ia contar. Isso. Não, pois é. Fica liberada da idade se contar. Então eu conto. Pois é, o coração tá preenchido? Tá preenchido. Isso é bonito. Mas, assim, eu ainda não conheço a minha sogra. Mas eu imagino que seja uma pessoa muito especial, afinal de contas, tem um filho maravilhoso.
Que isso? E chama Uma mulher não me Pedro. diz isso há uns 25 E ele vai anos, mais estar ou menos. hoje no né? Ele vai me acompanhar. Ah, então quem quiser conhecer o Pedro e o Guilherme, bom, é só ir no lançamento do livro do Chicão. Tô te dando a maior força aí, Chicão. Dona Carla, eu Mas quero... quero dizer o seguinte para os rapazes que ficam mandando mensagenzinha para dona Roberta, para dona Carla. Ah, gata, não sei o quê. Meninas. Pode continuar mandando, não Meninas, tem vou só problema. dizer uma coisa pra vocês. O marido da dona Carla, meninas. Meninos ou meninos? É um gatão. Ah, É um gatão. Gustavo! Então, assim, a dona Carla é uma gata, sim, Que os rapazes se assanham, sim. isso? Que Meninas, vocês vão ver o marido da dona Mas Carla. Vamos cambiar o tema. Vamos. Vitorino literalmente não põe um olho nele. Ele é hospital? Porque eu já vi a dona Carla. É verdade, que a dona Carla é muito Então, assim, braba. já que Eu já ela vi não a dona parece, Carla mas ela é braba, eu não braba. recomendo. É verdade. Então, eu gostaria só de Claro. então, mandar alguns beijos, porque assim, ó, muitos Já vezes inclui eu a não sogra. tenho... Já inclui a sogra, Ah, vai é, por mim. a sogra é a parceira. Eu não conheço. Mas não Sogra no interessa. pacote. É sempre bom começar bem, com pontos a mais. Pontos extras. Muito bem pensado. Já chega na casa do Muito bem aniversário, pensado, mais dona Ana. pontos. Muito Dona bem Carla. pensado. Não, Deixa eu nós temos Ah, então, os telespectadores, de modo geral, são muito amáveis, todos os dias conosco, ao nos receber em suas casas e principalmente nessa participação conosco nas redes sociais. Eu gostaria realmente de mandar um abraço e um beijo a todos vocês que estão ali sempre nos prestigiando com comentários amáveis, com carinhos, com muito afeto. Então, fica aqui o meu abraço, o meu beijo e também para algumas pessoas que andaram me pedindo em casamento, eu já posso dizer Isso, a gente Coisa é não. mais séria do que a gente. Fobia. A revelação é mais séria do que Como a assim? gente. Não, eu tô Mas- dizendo que eu não tô apta a casar com nenhum dos telespectadores, porque eu estou conhecendo outra Dona pessoa. Carla, Coração Dona bem, Carla, coração Dona bem, Carla. tá Ela vai ter que ganhar um ocupado, colar agora, do cadeado fechado. Dona Carla Eu tem notei uma uns com tristeza no seu tanto rosto. e outros sem nada. Tá. Mas é hoje, Eu sei tenho nada. certeza. Eu Sem nada. notei uma tristeza muito grande do seu rosto. Muito também. Porque quando a senhora fez o anúncio agora. É verdade. Eu vi Ficou de luto. um amigo meu esqueceu o celular dele com a senha aberta e a esposa pegou para dar uma olhada. Ah, Quebrou a que- cara. Por que fez isso? A agenda só tinha telefone de homem. Isabelo, Jéssico, Gabrielo, Carolino, Jaquelino. Ah, não. Só tinha- Ayrton Ruxa, quais são os Pois não. nomes para Pois a não. nova comissão, agora a comissão especial Isso, da vamos reforma da vamos Previdência? saudar, embora o Congresso é sempre o Congresso, né? Ele não é confiável, dona Carla. Nós já temos presidente, a comissão especial foi instalada, e aí quero dizer que o Rodrigo Maia cumpriu a palavra dele. Ele saiu da CCJ lá, dizendo que no dia seguinte já faria, nós trouxemos aqui que precisaria fazer um relatório, ler o relatório em sessão para nomear um presidente. Ele já o fez. O presidente da comissão é Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, e já tem relator, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. É uma comissão com 49 integrantes e 49 suplentes. Ela obedece uma proporcionalidade da bancada conforme a sigla lá tem. Essa proporcionalidade, então, abre o número de vagas, embora nem todos os partidos tenham mandado seus representantes. Nas primeiras 10 sessões, serão as emendas. É onde vai começar a briga, porque o projeto ele foi aprovado na CCJ, ele chega e aí agora por 10 sessões poderá se aditá-lo, poderá se alterar, acrescentar, aperfeiçoar, abrir parágrafo e a discussão se instala. E depois teremos mais 30 sessões para levar à votação. Já há uma perspectiva. Nesta comissão especial, o governo tem maioria. Então, não, por mais que se discuta, não deverá sair vencido. A discussão, já avançando sempre nela, será que se não conseguir botar alguns textos que a oposição e o Centrão, que ainda não está decidido na comissão especial o que fará, se não consertar algumas matérias, poderá, quando do plenário, não fazer a votação. Sempre lembrando que precisam 300 e tantos votos, é muito voto para fazer essa aprovação. Então, a comissão começou a trabalhar, mas não poderia deixar de ser o nosso Congresso. Apesar da abertura, apesar de tudo,
Como semana que vem tem feriado. É verdade. Foi tudo marcado pro dia 7 de maio. Vamos começar só dia para 7, tudo. já Estava exigindo muito dessa turma, já trabalharam demais 2 dias seguidos. Vamos celebrar bem o dia do trabalho. Não, vamos pensar bem. Bem, trabalhar 2 dias seguidos é demais, dona Carla. Então, só dia 7, só dia 7. Não, semana que vem não dá, porque tem feriado. Tem feriado no meio do feriado. Dona Carla, tem feriado, aí não dá para trabalhar. Essa comissão tem 6 parlamentares do Rio Grande do Sul, um de cada partido diferente, os principais partidos, e o representante do PT é o deputado Henrique Fontana. Certamente, a exemplo do que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, ele deve liderar um bloco de oposição com um partido de esquerda, mais notadamente PDT, PCdoB e PSOL, além do PT, que formam o bloco de oposição. Ele deve formar um bloco também nessa comissão especial. Agora, assim, se vocês acham que vocês viram um barraco na Comissão de Constituição e Justiça... Não foi nada. Vocês vão ver agora. Pois é. Vai ser um tal de empurra-microfone, o senhor é isso, o senhor é aquilo, sua excelência é não sei o que lá. Não, alguns termos que foram usados na CCJ, que já estão nos relatórios, né, nos autos da Câmara, são papai Smurf, chamem um médico, você é um palhaço e você é um débil mental. São algumas frases que foram recortadas. Coisas porque elas vão carinhosas. ficar pra história. Coisas carinhosas. Que bárbaro. Dona Carla, Olha o nível, eu quero só situar o nosso telespectador. Nem o governo, não vou chamar de direita, nem o governo tem votos para aprovar sozinho, nem a esquerda tem votos para rejeitar nada. Quem vai mandar Mais o Centrão? uma vez é o Centrão. Tanto é que eu lembro que a CCJ ficou 2 meses batendo boca e enquanto não atender o que o Centrão quis... não saiu votação. Então, nós teremos agora, volto a dizer que o Centrão, ele vota com o governo desde que atendido as suas constituições. Então, o PT mesmo que se une com o PSOL, eles têm muito poucos votos, eles poderão fazer barulho, mas não conseguirão trancar a votação. Agora, Centrão, se somar-se à esquerda, assim como nessa ele somou-se à direita, aí tranca a votação. Agora, Ruxo, veja só. A reforma proposta pelo Temer, o tempo de CCJ foram 11 dias. 11 dias. E então, essa procura do Maia em dizer para o governo, olha, liderem, é importante, porque para o Bolsonaro foram 62 dias. A mesma questão, só de avaliação da Lógico, Roberta, mas foi a condição do Centrão, ele colocou as questões que ele queria alterar. Ele deixou claro, e no dia que cederam, em 24 horas foi aprovado. Por isso que eu achei importante a presença do Maia na noite, na CCJ, quando eles fizeram a votação. Né? Isso contribui para identificar a necessidade do Bolsonaro pegar para si. Do diálogo. Agora... Pegar para si essa situação, colocar a proposta embaixo do braço e realmente sair. Eu acho que ele só vai para frente da proposta, ele só vai assumir quando for para o plenário. Eu acho que nas comissões ele disse já, o Onix disse assim, é só quando realmente for a hora. Quando for para o plenário, para valer. Agora... Porque quem estava comprometido com a articulação política lá no início era o Rodrigo Maia. Sim. Mas aconteceu muita confusão, muito diz que me disse, não lembra aquela história com o Moro e tudo mais, deu uma estremecida na relação, o Rodrigo Maia disse assim, eu vou ajudar, mas eu já não articulo mais nada. Então, a articulação política ficou também devendo nessa questão. E, claro, na hora que o Centrão decidiu o que ele queria, e aí... Roberta, eu só queria atualizar, realmente. Porque hoje nós falamos dessa matéria ontem, o Bolsonaro hoje repetiu na entrevista dele, a expectativa, ele aceita alterações que cheguem até 800 milhões em 10 anos. O número almejado é 1,2 trilhão em 10 anos. A essas alterações ele concordará desde que traga até 800 milhões em 10 anos. A partir dali, ele não concorda. Agora aqui, falando com bastidores de mercado financeiro, se identifica que vai haver uma piora, que eles falam uma desidratação da reforma em 600 milhões. E isso o mercado precificando ainda ficaria dentro do que o Ruxo falou. Não, Vitorino. Aí 1,2 traria para 600 milhões. Isso. E não 800. E ele 800. Então, se ficaria em 600, melhor. vai ficar dentro do universo. Não, o Ruxo está dizendo que de 1,2 trilhão, ele aceita que fique em 800. Não. Se baixar para 600, aí vai além do que ele está. Só para não enrolar os bilhões. Carla, só para não enrolar. 800 bilhões
bilhões e 1,2 trilhão. E o mercado... Ele aceitaria que reduzisse para até 800. Exato. E o mercado está entendendo que, pelo menos por enquanto, a postura do Bolsonaro vai gerar uma desidratação que vai comprometer... Que desceria desses 800... Desceria para 600 milhões. Gente, o que está me preocupando nessa discussão da reforma da Previdência é que eu acho que o governo colocou uma coisa na mesa e o Centrão está servindo de fiel da balança. O Centrão, a gente sabe, o Centrão estamos aí para negociar. Exatamente. Mas o que me preocupa é que a oposição, ela não está fazendo uso de uma arma poderosa que ela tem, que é tratar topicamente a matéria sem que isso se transforme em ferramenta política. Por exemplo, não querem aceitar que se mexa na aposentadoria rural. Pô, o Brasil inteiro sabe que a aposentadoria rural do Brasil hoje virou uma sacanagem. Perderam o controle. Então, a intenção é só política, não é só ideológica. Não tem um componente técnico. Racional. É que, na realidade, o componente dentro dessa discussão é que os chegar e partidos de dizer, oposição, olha, geralmente, eles são relacionados, né, aos partidos de esquerdas e apoiados pelos sindicatos. E os sindicatos vêm cada vez perdendo mais contribuintes, claro, por todas essas notícias associadas ao fato, né, dos sindicatos estarem perdendo a força, não estarem defendendo os seus associados. Então, o que eles querem associar a essa questão da reforma rural? Que, então, dentro dessa questão do tempo que foi contribuído pela pessoa que está buscando essa aposentadoria, que o sindicato faça esse registro. Essa é a moeda de troca. Se o sindicato, então, ficar responsável, porque a pessoa, obviamente, vai ter que ser associada durante todo esse... A aposentadoria rural, hoje, ela é validada pelo sindicato. O cidadão procura o sindicato exige dele a prova de recolhimento por um determinado período e ele apresenta, por exemplo, testemunhos de que ele trabalhava no campo, Aí o sindicato valida. Isso vai para o INSS. Aí é que está a sacanagem, Ana. Aí que está a sacanagem. Esses sindicatos se ideologizaram e perderam o rumo. Para você ter uma ideia, a coisa se assemelha ao próprio Bolsa Família. Você viu? 500 mil de pessoas no Brasil recebem Bolsa Família e tem matrícula de funcionário público. Isso é o assunto do Marne depois. É a falta de fiscalização. Então, assim, e os sindicatos rurais, eles não querem perder esse poder, porque é um poder político muito forte. Que garante a existência deles. Claro, qualquer político que quiser hoje tem que tomar água na mão dos sindicatos rurais, porque eles têm muita força. Agora, quanto à pobreza dos sindicatos, eles conseguiram... Estava cá que eles iam conseguir um trambiquezinho, né? Deram uma ajeitadinha, Tribunal Superior do Trabalho, vai lá, inventaram a... Pode olhar no contra-cheque de vocês todos aqui. Tem uma tal de cota negocial. É a mesma vigarista que mudou de nome. Porque eles alegam o seguinte... que é eles que negociam com os sindicatos patronais e que, portanto, se todo mundo é beneficiado, todo mundo tem que pagar. Aí criaram a tal de cota negocial que o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu como válida e os sindicatos estão cheios de dinheiro outra vez. Se o sindicato perde associados, a Arena do Grêmio só ganha. Claro. Aliás, não é só a Arena do Grêmio, o Grêmio está ganhando. Essa exatamente. semana o Grêmio reverteu algo que merece mais do que nunca o apoio do seu torcedor. E o torcedor do Grêmio... Aquele torcedor de coração, torcedor que está acompanhando, ele tem inúmeras vantagens para assistir aos jogos oficiais do Tricolor de camarote. O pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, empresário, que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócios e colaboradores. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem a possibilidade de customização e exposição da marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial mediante o agendamento, uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos. Amplo espaço interno mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação, além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio em seu espaço VIP. Adquira o seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. Repetindo, comercial@arenapoa.com.br ou pelos fones 51, Porto Alegre, 3091-9676 ou 3092-9676 ou 3092-9677. Vou repetir. 3092-9676 ou 3092-9677. Vou aproveitar que você já está com a caneta na mão ou com o celular e vou chamar o número do nosso WhatsApp, 999-777-672.
001. Ana, quais são as manifestações dos nossos telespectadores? Muitas pessoas participando através aqui do nosso WhatsApp, que foi a nossa primeira ferramenta de comunicação. Quer dizer, o e-mail foi o WhatsApp a segunda. Exatamente. E olha essa conclusão, Carla, tu vai gostar. Boa noite, bancada comportada. Eu acho que a Carla está enfeitiçando vocês. Vocês sempre se comportam muito bem quando ela está como âncora do programa. Beijo a todos, a Loiva de Balneário Gaivota, lá em Santa Catarina. Um beijo, Loiva. Hoje tá mais tranquilo. Hoje tá mais tranquilo. Os dois maloqueiros não estão aqui. O Chicão faltou ao serviço e a Magda foi de Avianca. Eu tenho uma fofoca. É? Eu falei com a Magda hoje pelo Zap Zap. Sério? A Magda... Não inventa, Vitorino. Não, é a verdade. A Magda tava... Ex-marido, veja só. Ela botou um maiô daqueles... Maiô. E foi dar uma mergulhadinha ali na praia da Boa Viagem, que ela tá em frente da Boa Viagem. Chique, negócio Transamérica, o suíte presidencial e tal. Aí foi dar uma mergulhadinha ali e tal. Ela tava saindo da água, veio um tubarão na direção dela. Ela parou, virou pro tubarão disse, Parou. certeza, parou. Gente, o tubarão fez uma voltinha, se comportava. Impressionante. É verdade. Impressionante. É mais fácil coordenar o tubarão do que o Chicão. Bem mais. Olha, vou te contar. O Matheus de Itajaí, só porque ele coloca aqui também, faz uma brincadeira com a Magda, ele coloca: boa noite, bancada. Esperta é a dona Magda, que deve estar nesse exato momento comendo um peixe com um velho charmoso proprietário de um Del Rey azul mineral do ano de 1988. Então, um abraço pro Matheus de Itajaí. Informações sobre informações. Mas é o Marne que sabe quem é o pretendente da Magda. Ela morre Sabe quando teu souber amigo, isso. que é Del Rey azul. Ah, sim, tá lá em Livramento. Vou te contar, hein, Marne. Marne, quem é que Dona Magda recebe foi Bolsa buscada por um Família? Maserati aqui, não queria fazer essa denúncia, mas Dona Magda é acostumada a ser buscada por Maserati. Que O rapaz da feio. caminhonete preta, aquela já tomou um pé, agora é... Na França do século XVI, viveu um grande sábio chamado Michel de Montaigne, que disse o seguinte: o homem não sabe nada porque não é nada. E isso no século XVI. Então eu vou contar depois de falar... É muito mais Montaigne. profundo do que tu É muito pensa. profundo isso. É. Bárbara. O Vitorino, Vamos ver, hein? a Bárbara Streisand é desafinada. Não é É desafinada, verdade. Quem é que é nariguda. feia? Espera um pouquinho. Ela é nariguda, é diferente. Mas bom, deixa eu A falar o que eu Juliana tenho que falar. Paz é feia. horrorosa. É horrorosa. Não vale nada. Ela não é feia, mas é super valorizada. Qual é o termo aqui do espelho em alemão, mano? Spiegel. Spiegel. Vamos falar do Bolsa Família. Vamos falar Mas do que- Bolsa Família. Você Depois de sabe falar de nada. Montaigne, depois vou falar de Descartes, hein? De Descartes. Vou falar um pouquinho de Descartes, desse homem maravilhoso e quanto eu paguei por um livro. Aí vocês vão cair duros, né? O livro, novinho. É sobre o fórum que está acontecendo em Lisboa, é sobre como será o futuro e como está, principalmente, o Brasil. Isso aconteceu através da fala do economista José Roberto Afonso, que traçou um período sombrio dentro do Brasil. 40%, vou ler aqui, 40% dos trabalhadores brasileiros têm emprego formal e previdência contratados, apenas 40%. Da maioria informal, 65% preferem continuar como empreendedores. Só 48% contribuem para o INSS. 16% se preparam para se aposentar de outra forma. E 12% da população brasileira tem previdência privada. E a pergunta do economista é esta. Vão viver do quê? Do Bolsa Família? Porque não existe milagre, esse milagre da multiplicação. O Vitorino colocou bem a fala da Margaret Thatcher. Para cada libra que nós gastamos, que nós damos, nós temos que fabricar mais uma libra. Não existe milagre. Quando você vai comer nesses restaurantes populares, custa R$1. Isso o garotinho fez no Rio de Janeiro. Aliás, quando ele disse que ia vender casa por R$1 de entrada, aquela foi, né? Que foi terceiro lugar. Bom, então alguém está pagando. E quem é que paga o resto da comida ali, os funcionários? Somos nós, que é os contribuintes que pagamos tudo isso. Então, o que acontece? Está diminuindo cada vez mais o número de contribuintes. Vai chegar um ponto que na Previdência, no INSS, por exemplo, nós teremos um por um. Um trabalhador para sustentar o outro aposentado. Não tem como sobreviver mais isso aí. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, nós estamos vivendo num momento calcado numa palavra da língua portuguesa que se chama hedonista, que significa a prática do prazer imediato.
As pessoas estão preocupadas agora, e o futuro, e os netos. Ninguém pensa depois. Ninguém pensa. Não, alguns pensam. Ninguém pensa, a Não, gente não pode dizer, mas são poucos. São poucos que pensam nisso. Aliás, então, o Paulo Guedes pensa isso. Eu sou fã do Paulo Guedes. Eu assumo. Tem muita gente encrencada. Uma em cada 4 pessoas está no rotativo do cartão de crédito. Exato, Carla. Nossa Senhora! Da população que utiliza o cartão de crédito. Segundo a pesquisa do SPC Brasil, eles identificaram que de cada 4 brasileiros, 1 está pagando rotativo. E isso por quê? Porque a modalidade, isso é péssimo, porque eles estão utilizando o cartão de crédito para alimentação, para combustível, para tipos de coisas do dia a dia, né, Roberto? Quando deveriam estar usando para só em necessidade, que é um caso de doença. O cartão de crédito está sendo utilizado para contas de primeira necessidade e não para uma questão de urgência. E isso é perigoso porque, na verdade, é uma das taxas mais altas. Só perde pelo cheque especial. Para os senhores terem uma ideia, as taxas médias de juros cobradas pelo cartão de crédito no rotativo foi de 287% ao ano. Então, isto está sendo muito ruim. O brasileiro, ele tem a tendência a utilizar o cartão de crédito. Por quê? Porque ele é uma modalidade que é fácil, há uma série de facilidades que são oferecidas e há um aumento também da aceitação pelos estabelecimentos comerciais. Então, as pessoas têm utilizado o cartão de crédito além do que deveria. Entretanto, é importante deixar claro que muitas pessoas não conseguem mais nem utilizar o seu cartão de crédito simplesmente porque eles estão com o seu crédito comprometido, eles não têm mais acesso ao crédito e estão vivendo com muito menos e sem condições, né? Para os senhores terem uma ideia, 76% da população no nosso país tem vivido assim no limite. Aquilo que eles ganham, eles sobrevivem. 32% dessa turma pesquisada afirma que está no vermelho e que não consegue pagar as contas. E 45% dizem que não sobra dinheiro algum. Então, quando a gente percebe assim, essa situação tão dramática, somado aos 13 milhões de desempregados, a gente sabe o clamor da população por acontecer reformas. A gente fala muito da reforma previdenciária, que é algo que pesa muito nas contas públicas do nosso país, porque é como as contas públicas funcionam como as contas de casa. E o que mais pesa hoje é realmente a questão da previdência. Se a gente fizer a reforma tributária, por exemplo, se ela for nós vamos ter uma atividade econômica muito mais rápida. Se a reforma tributária for feita, por exemplo, ainda esse ano a gente vê uma economia já saindo dessa estagnação que hoje se encontra. Então, é uma situação delicada. A gente está numa situação de terras arrasadas e, infelizmente, as pessoas estão utilizando um dos recursos mais caros, o dinheiro mais caro, a não ser o cheque especial, para sobreviver. Então, a gente não está vendo assim que a população está gastando em roupas que não precisa. São necessidades. Não, necessidades. É realmente assim, 66% dos consumidores estão utilizando o cartão de crédito para comprar alimentos. 46% remédios, então vejam, o pessoal aposentado que já entra numa situação em que tem os seus remédios sempre que estão comprometidos no seu orçamento e 35% com combustíveis. Então, realmente é uma situação muito dramática. As pessoas não têm como deixar de comprar seu alimento, seus remédios. Tem um negócio aí que eu quero acrescentar ao que a Roberta está falando, que é o seguinte, o Brasil, um país desse tamanho, não poderia ter deixado que a cartelização do sistema bancário se tornasse uma realidade. O Brasil hoje está na mão de 5 ou 6 bancos. São 2 bancos oficiais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Bancos privados, os grandes bancos, Bradesco, Itaú, Santander, talvez um ou outro. E bancos regionais, nós temos aqui o Rio Grande do Sul. E acabou. Acabou. O resto não existe. O resto não existe. O que acontece? Foram esmagados os outros, né? Foram. Esmagados. O que foi comprado foi esmagado. A tal Febraban, essa que pertence a essa panelinha, manda e desmanda em Brasília. O poder político deles é devastador. Quer um exemplo? O ministro Toffoli
tinha uma ação milionária para julgar de um banco, não vou dizer qual é o banco, e nesse mesmo banco ele tomou um empréstimo. Parece que foi 1 milhão, 800 mil, 1 milhão, uma coisa assim. Tomou um empréstimo nesse banco, praticamente sem juros. Como é que ele conseguiu? Aí foram tomar... E ele julgou a matéria desse banco. Ele não se considerou suspeito, nada. Não se suspeito nem impedido. Vou avançar. Tem uma mudança que foi patrocinada há cerca de 10 ou 12 anos, que ninguém se deu conta. Eu vou fazer um alerta muito importante agora a você que é aposentado. Cuidado com o empréstimo consignado. Pelo amor de Deus. Porque o que acontece? A FEBRABAN, politicamente em Brasília, retirou aquele dispositivo que tornava tácita a quitação quando da morte do consignante. Agora o consignante morre, não está quitado, vira uma dívida milionária, porque os herdeiros não sabem, ou não... Quando vai vender um imóvel, vai aparecer. Não, aí o que acontece? Eles fazem o inventário, não sabem daquela dívida, aquela dívida, tipo, um ano e meio depois é executada. E aí vem com todos os juros, multas e o diabo que carrega. Honorário. Resultado, fica uma herança maldita. Tem gente aí que herdou meia dúzia de coisinha dos seus pais e está respondendo pelo quinhão de um inventário, de um formal de partilha, na qual ele está devendo uma fortuna. É um absurdo E isso. isso, o que acontece? É o império dos bancos. O tal de empréstimo consignado virou um perigo. Cuidado. Quem está pautando o nosso programa agora é a Nelita Veronese, através do Facebook. Ela pergunta para o Marne, não vai falar sobre o Internacional, Marne Barcelos, que se classificou em primeiro lugar? Glória do desporto nacional ou internacional. Ela pediu para falar, não para cantar. Mas deixa ele cantar. Olha o som de cantar. E o autor dessa música foi meu amigo, Nelson Silva, grande Nelson Silva. Como é que foi o jogo ontem, Marne Barcelos? Muito ruim. Foi ruim, Muito ruim, mas que coisa horrorosa aquele jogo, meu Deus, né? Aquele time lá do Peru, só faltou fazer glu-glu-glu, né? Que era muito ruim, não? Se eu tô falando bobagem, pode me cortar, que eu não entendo de futebol. Eu sou torcedor do Internacional. Só parece aquela briga de cachorro que late, mas na hora... não. E outra coisa, aquele bloqueio que fizeram lá. Mas ganhamos. Hoje eu me encontrei com o Sérgio Zambiase de manhã. Ganhamos, Sérgio. Ele olhou para mim e disse, não, mas eu sou gremista, daí já me xingou, ainda mais, claro que tudo brincadeira, né? Mas o Internacional, muita gente não gosta do técnico, né? Acha que o técnico faz retranca e tal, mas tá ganhando. Interessa que ganhe, meu amigo. O Tite com toda aquela conversa dele, com aquela prosopopeia, com aquela coisa toda, com aquela semântica, retórica e tal, não ganha nada. Não ganha nada o Tite, né? O que vale é fazer o gol, ganhar e tá na frente. Ele fala, veja bem, estamos aqui agora, eu pensei nisso, e mexe com as mãos, tá? Não significa nada, porque não ganha nada, meu amigo. Então é melhor não falar e ganhar do que falar. Mando 2 abraços, dona Carla. Diga. Para mim, Gustavo Pinheiro Assunção, que é um telespectador, mas é um querido colega nosso que passou por um susto Mas hoje. Não existe mais educação como antigamente. Eu vou Não, eu sei porque ele está muito magoado. Ele está muito magoado, dá um desconto, Eu vou descontar. Meu magoado. abraço hoje vai para Pato Mori, nosso querido colega da Rádio Granal, que passou por um contratempo. O que aconteceu? Contratempo hoje durante o dia. Coração. Mas o coração é que nem o meu, mano. É o coração, tá que nem o meu. Mas nosso querido Pato está nos assistindo aí, mas já está em pronta recuperação, que legal, Patinho. Do fundo do coração aqui, receba de todos nós da bancada o nosso conforto. Em relação ao Internacional, beijo, só queria dizer que o Inter, a partida tecnicamente foi ruim, mas o Internacional se arrumou taticamente, é um time defensivamente que dá pouco espaço, dá pouca oportunidade ao adversário, onde se arrumar do meio para frente, vira um time competitivo. Mas eu estou muito curiosa para saber qual é realmente a grande pergunta dos telespectadores no nosso WhatsApp, Ana. A pergunta que não quer calar, Carla, foi o desafio que tu fez, porque aqui a Vanessa Bruckner, a Elizabeth Cândido, a Sueli Dornelles e o marido Eduardo Ribeiro e o Paulo Ferrão querem saber qual a idade, né, dos componentes aqui da bancada. Quantos anos temos? Eu digo a minha, eu falo a minha e desafio alguém. Só se todo mundo falar. Eu falo. Só se todo mundo Eu falar. falo, tá? Não, eu tenho 42 anos e desafio o Gustavo, vai lá. Eu tenho 63 anos, dia 18 de janeiro de 1956, às 7h20 da manhã. Tá, qual signo? Capricórnio. 63 anos, sou capricorniano, com a ascendente em aquário e a lua em peixes. Tem chifres?
Não, chifres tem a nona. A sua, aquela velha. Qual é o teu desafio? Quem é que tu desafia a dizer a idade, amigo? É assim a idade? brincadeira, é. Da Eu idade? tenho 63. O Mário Barcelos. Mas eu tenho mais de 70 anos, todo mundo sabe. Não, mais de 70 Não, mais de 70 é genérico, não pode. Vamos qualidade. Menos de 100 anos. Desafia quem ia falar? A dona Ana já sei 25. Ai, Mas eu Cumprimentei ela no aniversário dela. Ele começa a piada contando o fim. Não, mas eu chamo ela de minha neta. Mas tudo bem, querido. Mas é que o 25 desafio é só, sabe? eu tenho 42 de desafio Ruschel. Tá bom. É assim. Ai, Ruxa. Tu desafiou a mim? Sim. Não, ela desafiou. Eu tive que pegar a palavra Teve porque que ele não sabe desafiar de brincar, novo. entendeu? Daí eu tive Então que eu voltar. tenho 62 anos e desafio a dona Ana. Ai, que constrangedor, vou ter que desafiar a Roberta agora, a única que não fala. A Roberta, Eu tenho fica pro 25 final, daí anos, ela todo não mundo fala. viu a homenagem, né, do meu aniversário. Já agradecer de novo a produção, toda a minha família, todo mundo participou aqui, o pessoal da bancada. Nossa, E só sobrou a Roberta. Não, a Roberta vai fazer que nem o Marni. Ela tem mais de 20, menos de 60. Menos de 100 anos. Eu tenho menos de 100 anos. Viu? Aprende com o mestre. Tá, e Muito bem. Agora eu quero dizer uma coisa, hein? dos ausentes. Me desafia com as idades dos ausentes. Não, os ausentes Vamos. Qual é a idade da Magda Beatriz? 76. E qual é a idade do Chicão do Fone? 78. Vai, hein? Chicão Tofone é o Benjamin Button, Dona ele vai Carla, Agora eu diminuindo a quero idade. cumprimentar a dona, se me permite a bancada, quero cumprimentar a nossa apresentadora, 42 anos. Linda, lindíssima. Então, seu Mani, eu não sei se ele Pedrada, passa a palavra. pedrada. Não sei se Já passei dos 40. E ele vai estar lá hoje, ele é grande. Não. O seu Mani, eu lhe passo a palavra. Eu vou te dizer que não é assim, ó. Realmente chegar aos 40 é um marco, né? E daí Porque entra 50, 60 já Ai, meu era. Deus, não quero pensar sobre isso nesse momento, entendeu? Mas os 40, assim, pra mulher é um marco, medo. porque dá um medo e a Cheguei, gente tem que começar a elaborar muita coisa. Mas é bom conviver com pessoas, assim como o Marni, por exemplo, que é uma pessoa que transmite muito o que a gente tem por dentro, o que a gente carrega, o que realmente importa na vida, o que vale. E isso vai fazendo com que a gente transforme as nossas inseguranças, que as mulheres têm mais que os homens, porque a idade, infelizmente, não é generosa com as mulheres, a sociedade e a idade, porque os homens, eles podem ter cabelo branco, eles são grisalhos, eles são super sensuais. Os homens podem ter barba, eles são super legais. Agora, a mulher pode ter ruga, pode ter isso. Agora, a mulher que tem ruga, a mulher que tem barriga, a mulher que tem celulite. Regras criadas pela própria mulher. Nós não vamos Desde pagar essa quando? conta aqui. Desde quando, Mas Ruschel? evidentemente, quem é que controla a celulite? Quem é que controla a Quando o gordura? Chicão fala Quem é que aqui- controla a própria mulher? O homem não tá nem aí. Se ele gostou da mulher, se ele gostou da mulher... Isso foi muito bom, mas isso é pouco. É verdade. Isso Aí aí Ruschel está tem razão. Puxão, Conceito de beleza é da parabéns. mulher. Pois não. Isso que tu tá Mas foi criado trazendo pelos é homens. fundamental, porque na Sempre verdade é o estava. seguinte. Primeiro, se tu gosta de verdade de uma pessoa, aquilo que parece defeito, tu acha charme, e é verdade. E o ideal é a mulher se posicionar pelo que ela é, não por aquilo que ela aparenta, porque senão realmente tu fica escravo, seja de algo que é inevitável, que é a passagem do tempo, seja porque as imperfeições, gente, fazem parte da vida. Quisera eu, por exemplo, ter tido a honra de ter acompanhado um casamento onde eu podia acompanhar cada ruguinha, cada cabelo branco de um companheiro. Eu acho isso especial, eu realmente acho isso especial. Então, sinceramente, eu acho que isso que tu está trazendo, Ruschel, é muito importante, porque nós mulheres é que temos que nos colocar dessa forma. Peraí, tudo bem, é bom a gente ter uma Mas é que certa a gente elegância vive. conosco mesmo, no sentido de nos cuidar. Cuidar, ok. Agora, evitar o que são marcas da nossa história, eu acho que isso só traz um diferencial. Senão a gente fica tudo igual. Tá, mas no né? cuidado, no Chicão tá fazendo cuidado. falta Dona aqui. Carla, No cuidado. Dona Carla, quero reforçar os meus Adorei. conceitos, que a erotização da mulher foi baixando a idade também pelas mulheres cujas crianças são criadas pelas mães. É fato. Não são os pais que começaram a arrumar as meninas cada vez Isso, mais o machismo jovens, dos filhos cada vez mais iguais a uma mulher, e a idade da mulher foi descendo, que hoje tu vê uma menina de 13, 14 anos,
olha, tem que ficar equidistante, né? Porque ela está fardada. Eu tenho que discordar. Essa questão, não, mas essa questão dos padrões de beleza, eles sempre foram associados à questão dos homens. Inicialmente, a gente vê na história da arte, é óbvio que a maioria dos artistas que nós conhecemos, se a gente for lembrar, 7 artistas, a gente não lembra de uma mulher. 5 artistas, a gente não lembra de uma mulher. Então, nessa criação, a gente fala que até no renascentismo, quando era a época do renascentismo, acontecia que as mulheres eram mais gordinhas, mais cheinhas, porque era o sinônimo de fartura. Era o sinônimo da mulher ter pessoas que conseguiam pagar para que ela comesse e tivesse uma boa saúde. Então, isso foi associado sempre à história da arte, depois ao mercado da publicidade, e a gente sempre foi influenciada. Porque se tu tem cabelo branco, tu não é aceita. Se tu é um pouquinho mais gordinha, tu não... Experimenta ter um cabelo branco na televisão. Tenho certeza que as telespectadoras e telespectadores... Sobre o conceito, nós estamos concordando. O que nós estamos discutindo é quem é o causador, quem é o responsável disso. Quem é o responsável? Uma mulher, quando se arruma, ela está mais... Confessem as 3 para mim. Quando elas vão para uma festa, ela está mais preocupada com o que a amiga dela vai olhar ou se com o que o Ailton, o Vitorino, o Mari vão olhar. Sejam sinceros. Sejam sinceros aqui para mim. Nesse ponto, se tu está me perguntando pessoalmente, eu reconheço que a maioria das pessoas se compara. Mas eu posso te garantir que, da minha parte, eu uso o que eu gosto. E se eu gosto, por exemplo, vou ser acompanhada, por exemplo, por que não agradá-lo se convergem? Se eu gosto de usar determinada coisa que eu sei que ele vai gostar, eu acho que há momentos que sim, tu te veste pro teu homem, e não há problema nenhum nisso, e que tu veste aquilo que te faz bem, aquilo que fica bem em ti. E se os outros gostam, ótimo. Se não gostam, bom, acontece da vida. O que eu acho é que nós, mulheres, temos o papel de ensinar as nossas filhas, e eu faço isso diariamente para minha filha, que o que importa é caráter, é consciência. Se um dia tu tá bonita, se um dia tu não tá mais tão bonita, faz parte da vida. Outro dia eu tive essa conversa até com a Violeta. A Violeta me chamando a atenção, perguntando. E eu disse, filha, não tem problema nenhum de ser feio. Qual é o problema de ser feio? Sabe o que é feio? Tem sim. O ruim é a gente não ter caráter, é a gente não falar a verdade. Não, isso tudo eu acho que são conceitos que a gente tem que insistir justamente por aquilo que vocês estão trazendo. Tem que romper uma barreira, uma cultura que já vem de anos e anos e anos e que realmente é retroalimentada por todo o nosso sistema, pela nossa sociedade e tudo mais. Mas daí eu te pergunto, vamos aceitar o tempo, as rugas e tudo mais. Mas então, para que se faz botox? Para que se faz preenchimento? Para que se bota coisa na boca? Se não... É uma forma de não aceitar aquilo que o tempo traz. Concordo, Carla. E te digo assim, por exemplo, pessoas como tu. Tu é bela naturalmente, as tuas filhas são lindas. Se vocês conhecessem as filhas da Carla, todas são muito parecidas com a Carla, assim. Aí tu te sente assim, tu já tá em vantagem daquela pessoa que daqui um pouco tem alguma coisa estranha, um nariz torto. Qual é o problema de ter um nariz diferente? Qual é o problema de ter um olho esquisito? Eu tinha uma colega que tinha um olho de cada cor. Qual é o problema, gente? Eu acho que isso que a gente tem que trazer, um conceito diferente de se olhar. Se a gente se olhar assim, os outros vão aceitar, porque a beleza está nos olhos de quem vê. Parece clichê, mas eu confio nisso. Marne Barcelos. Eu gostaria apenas de falar um pouquinho a respeito de... Olha o outro se olhando. Não, vale a pena. Do René Descartes. Aqui o nariz e o olho. René Descartes foi um dos maiores filósofos da França do século XVI. Criou um livro chamado Discurso do Método, que é um método de olhar a vida, um método todo especial. René Descartes era um homem de saúde muito frágil, levou 3 anos para conseguir tomar as suas primeiras lições, foi advogado naquela época, isso no século XVI. E ele passou para a história por dar sentido ao contraditório, o sentido cartesiano. Por isso que se fala o sentido cartesiano, advém de Descartes, que criou o contraditório. Quase que é a base do niilismo, nem tão profundo quanto o niilismo. Então eu selecionei aqui, nesse livrinho que eu comprei ontem, que custou R$3. R$3. Só novo. R$3? Eu comprei 3 livros diferentes. Tipo meme, R$3. Isso. Frases dele. Seria absurdo que nós, que somos finitos, tratássemos de determinar as coisas infinitas. Olha. Outra frase dele, outro aforisma. Despreza-se um homem que tem ciúmes da mulher, porque isso é testemunho de que ele não a ama como deve ser e de quem tem má opinião de si próprio ou dela. E a última frase. Os homens que se emocionam com as paixões
são capazes de ter mais doçura na vida. É verdade. Tá Isso aqui. tem René Descartes. Toca! Eu fiquei com uma dúvida, uma pulguinha aqui. Eu vou ter que te perguntar, Roberto. Se tu acha, e eu acho que as suas declarações são maravilhosas, é isso mesmo, é um objetivo que a gente tem que trilhar. Mas por que tu não gosta de falar a idade, então? Na verdade, o que eu penso? E eu acho isso importante, tá? Eu acho que não é, gente, não é sacanagem, é uma curiosidade. É uma curiosidade. Porque tem gente que gosta. Eu tinha uma tia minha que foi falar a idade dela depois dos 80. Daí ela liberou. Tem 80, depois geral. que ela chegou a 81. Mas tem gente que não gosta de falar isso. Eu achei muito. Eu tenho uma brincadeira, que começou com uma brincadeira, na verdade, com pessoas que, convivendo comigo, começaram a dizer que eu tinha uma determinada idade. E aí uma grande amiga minha começou a brincar assim, ó, Roberta, não fala, só pra ver o que acontece. E aí foi indo, foi uma brincadeira. Então, assim, se eu revelar a minha idade aqui, eu tô brincando com uma turma que a gente tem ali um grupo de amigos queridos que a gente se reúne e, entre outras brincadeiras, a gente tem essa questão. Mas, digamos que eu não tivesse isso, né? A idade, muitas vezes, tem clichês. Uma coisa é estética, outra coisa é o que tu te oportuniza na vida. Aquilo que tu acha que tu tá preparado para fazer na tua vida. Atualmente, se tu chega para uma pessoa e diz assim, olha, eu tenho 60 anos, eu quero essa vaga de emprego. E se tu não diz a tua idade, tu diz, olha, eu gostaria dessa vaga. As pessoas perguntam, quais são as tuas capacidades? E tu fala das tuas capacidades e não da tua idade, tu retira um conceito. Então tu estás preocupado com o conceito dos outros, Roberto. Não, tá te há uma diferença. Não. Eu ouvi tu falar 5 minutos. Que intimidade é essa? Fica de forma calçosa. Realmente, o senhor exagerou. É que a Roberta nos deu um discurso que já passou da filosófico, meia-noite, mas... nos passando um texto, que o que vale é o bonito é por dentro, nós estávamos falando de estética. Ela disse, e aí ela não revela a idade dela com medo do que os outros pensam. É um direito que ela tem. É um direito que ela tem. Não acho que ela é um direito. Ela só contradiz o que ela disse. Não se trata de medo. Então, assim, já que eu estou sendo... Né, eu quero, então, só esclarecer. Não se trata de medo. O que se trata, eu volto a dizer, uma coisa é nós conversarmos sobre a estética, outra coisa é nos oportunizar experiências na nossa vida. E tem coisas que, nesta vida, as pessoas preconceituam que aquilo é permitido para uma tal idade e aquilo não é permitido para tal idade. Estou falando de comportamento, não de questão de estética. Não de colocar um preenchimento, de fazer uma plástica. Eu entendi. São então, coisas diferentes. Tu não acha que é legal que eu queira aparentar mais jovem para conseguir esse emprego que tu disse que o mercado me rejeita? Tudo é livre. Eu não estou julgando quem faz isso. Eu estou colocando o meu ponto de vista pessoal. Se tu achas isso, eu tenho várias amigas, inclusive, que eu amo e que têm essa preocupação. E eu não tenho preconceito nenhum com isso. Acho que tu está plenamente dentro do teu direito. Eu falei de uma questão pessoal, como muito poucas vezes eu aqui coloco questões minhas pessoais. Eu geralmente trago informações mais de senso... Estamos falando de humanidades. De humanidades. E na hora que a gente fala de comportamento, a gente tem que mostrar também a nossa história para ver uma identificação. Aliás, eu quero dizer para vocês que a minha mãe tem 74 anos. É maravilhosa. Querida. Jovem, porque também tem isso. O espírito jovem é o que vale. A minha mãe, ela tem mais disposição do que muita gente jovem. Ela vai para tudo que é lugar, ela leva a neta. Eles viajaram 2 vezes no ano passado, Mário e Marcelo, sabe o que eles estavam chegando? Quando eles voltaram de viagem, no primeiro dia, o que eles estavam fazendo? Olhando a próxima viagem. Então, para o casal. Assim que é bom. Falando em idade, quem são os aniversariantes? Olha, o primeiro aniversariante de hoje é uma figura por demais conhecida e que eu, como homem de rádio, tenho uma admiração especial. Guglielmo Marconi, o criador do rádio, embora não tenha sido... Não é o nosso Marconi, não é o nosso Marconi. O nosso Marconi está no outro nível, né? Superior, claro, né? O Marconi, não o nosso Marconi, mas o Marconi italiano, o signore Marconi, quem criou o rádio, né? Em verdade não foi ele, quem criou foi o padre Landel de Moura, que está aqui na Igreja do Rosário, está ali os restos mortais dele, que foi chamado de louco à sua época, né? Quando ele fez a primeira transmissão. Mas o Marconi estava na Itália, etc., e cria e faz o primeiro telégrafo, chamado telégrafo sem fio. A filha dele, Eletra Marconi, esteve no Rio de Janeiro, em 1935, e inaugurou a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Tinha uma placa muito bonita lá, Eletra Marconi, no dia tal, em 1935, inaugurou a Rádio Tupi, etc., né? Então, essa foi uma figura notável, a época das criações, a época em que os grandes inventos aconteciam, pelo menos nesta dinâmica. Ella Fitzgerald, Vitorino.
Ella Fitzgerald era uma das 5 maiores cantoras de jazz de todos os tempos. Se consagrou cantando standards de músicas americanas, teve origem em algumas igrejas. Ela foi, ela era o que os cantores gospel chamam de contralto. Ela tinha uma voz maravilhosa e no final da sua vida, da sua carreira, ela disse o seguinte: o meu sonho sempre foi cantar música de qualidade para grandes massas. E ao final da sua carreira, ela fazia show em teatros que tinham ingressos esgotados 1 mês antes do espetáculo. E ela conseguiu. Vitorino, essa é a diferença do povo americano, né? Eles prestigiam o artista até o final dos seus dias, né? Ah, isso é muito legal. Aqui, nesse velho... Exatamente, tem um ranço. Esses dias eu vi um crítico, entre aspas, né? Chamar a banda Capital Inicial de Os Dinossauros. Ah, não. Hello! Nos Estados Unidos, o Eagles, o show do Eagles, lota Os Rolling 6 meses Stones, antes. todo mundo tem 70 e tantos anos, né? Aí teve um engraçadinho que escreveu lá, né, porque os dinossauros do... Que isso, gente? Falta de respeito. Paulo Vanzolini, doutor Paulo Vanzolini. Eu nunca conheci, Vitorino, uma pessoa tão boa de conversar, uma doçura, uma pessoa maravilhosa. Criou Honda, né? De noite eu vejo a cidade, aquela coisa, né? E eu me lembro da Avenida São João, morei muito tempo hoje ali na ele Avenida tá São João. Solta. E ele saiu, foi para Caetano Veloso, Sampa, ele está em grande fase, Não, Caetano, acho que o Marne vai fazer uma aparição surpresa lá na festa. Paulo Vanzolini, doutor Paulo Vanzolini, que saudade. Morreu já com seus 80 e tantos anos de idade. Janete Claire foi a maior escritora de novelas da história da televisão brasileira. Ela criou novelas espetaculares. E quando ela assinava a novela, eu já sabia que era sucesso, né? Porque ela tinha o poder, ela tinha o domínio dos personagens. Ela folhetim, né? Os diálogos que ela criava eram todos impactantes. Assim. Eu acho que ela tinha um pezinho no México, viu? Que os dramas, porque as novelas mexicanas, elas são dramas, né? São dramalhões, é uma herança de Shakespeare, talvez, claro que eu não estou comparando. Mas Janete Claire foi uma grande figura e que legou à televisão, à Rede Globo de televisão, os seus maiores sucessos, Cavalo de Aço, Irmãos Coragem e outras tantas. Ela foi uma das responsáveis pela época de ouro das novelas brasileiras, né? Agostinho dos Santos. Eu tive o privilégio de conhecer Agostinho dos Santos. Um dia eu fui ao Rio de Janeiro, início da década de 70, e fui fazer algumas gravações com artistas. Me postei às portas da TV Tupi, ali na rua Cândido Gaffré, no bairro da Urca, e fui apresentado para o Agostinho dos Santos, que cantava Luz dos Meus Olhos e tal, e era música maravilhosa. Né? Agostinho dos Santos, figura séria, ele era muito amigo de um grande disc jockey com quem eu trabalhei, foi meu chefe quando eu fui locutor da Rádio Guaíba, o Osmar Melete, há muitos e muitos anos atrás. Osmar Melete, lenda do rádio. Lenda do rádio. E o Melete era muito amigo dele. Aí eu disse: Agostinho, tudo bem? Aí o me apresentaram, um menino lá de Porto Alegre, na época eu era menino, aquele menino lá de Porto Alegre e tal, eu queria fazer uma pequena gravação aí, nós estávamos lançando uma programação nova. Dom Pedro II já tinha ido embora? Não, ele foi no seu batizado. Tá. Aí, o que aconteceu? Ele olhou para mim e disse assim: mas vem cá, cara, mas eu sou amigo do Melete, o Osmar Melete, o Melete não vai ficar chateado comigo e tal. Eu disse: mas não, o Melete é meu amigo aí. Não, vou gravar, mas se ele brigar comigo, eu vou cobrar de você e rir e tal. Aí, Agostinho dos Santos fez um sucesso tão grande que um dia no Teatro Record de São Paulo, ele fez um dueto com Johnny Metz. Com Johnny Metz, e o Johnny Metz olhava para eles e, puxa, como canta esse bonito. Johnny Metz, hein? Cantor maravilhoso. Ele morreu num acidente de avião, né? Isso, ele morreu num voo da Varig, que estava fazendo Rio-Paris, e caiu num campo de repolhos a 5 quilômetros do aeroporto de Orly. Naquela época era o aeroporto de Orly. Caiu o avião, morreu o Filinto Miller, que foi o chefe da polícia, que era senador, Filinto Miller, pelo Rio de Janeiro, e que era o homem da polícia secreta, da polícia do Getúlio Vargas. Morreram muitas personalidades, era um Boeing 707. Foi feito o levantamento, por que caiu o Boeing? Alguém havia fumado no banheiro
e deixaram a bagana dentro do... né? naquela época podia. E como era tudo de plástico, pegou fogo e o avião caiu, um incêndio, né? Foi isso que aconteceu, horror, né? raiva, né? Foi isso que aconteceu. Agostinho Não, era dos Santos... inacreditável, né? Poder fumar e ficar dividido por aquelas... Era a cortina que dividia os fumantes dos não fumantes. Bom. Uma coisa E agora, para mim, um dos maiores atores vivos do mundo, completando hoje 79 anos, Al Pacino. Olha, Al Pacino. Ele dançando aquele tango, fazendo papel de cego, né? Perfume de mulher. E ele, a interpretação, quando ele pega a pistola, ele como coronel do exército, tem direito a ter a arma e chama o garoto, não, eu vou colocar a arma na cabeça. O filme é maravilhoso, por isso que ele ganhou o Oscar. O estouro dele foi num filme que ele fez... Sérpico. Não, antes ainda, que ele e o parceiro dele resolvem fazer um assalto e o assalto não dá certo. E o parceiro dele... Isso, é o primeiro filme, é verdade. Eu estou tentando lembrar o nome do filme. Não era Dia de Cão, era... me ajudem. Esse rapaz que fez a parceria com ele nesse filme, que era o parceiro dele no assalto a banco, foi inclusive... participou também do Poderoso Chefão. Era um dos filhos. Vamos nos lembrar. Bom, daqui a pouco. Mas eu vou lembrar. Talia Shire, que é uma atriz americana, e o Gessé. A Talia Shire também participou do Poderoso Chefão. Isso é verdade. A irmã filha do Corleone. Isso. O Gessé, o cantor brasileiro, que gravou grandes músicas, que foi uma figura maravilhosa, que morreu num acidente. Um animal que alcançava o sol na quinta... O Dustin Hoffman, não era o Dustin Hoffman. Ah, tá, não. O Dustin Hoffman fez o filme com John Voight, que era o Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, né? Com aquela música maravilhosa. Clássico. Um clássico da música, né? Midnight Cowboy. Isso. A Renée Zellweger, que é uma atriz americana, completando hoje 50 anos exatamente. O Reginaldo Manzotti, o padre Reginaldo Manzotti. Agora, o que tem de padre gravando e apresentando o programa de televisão é uma glória, né? Uma glória. É uma glória, né? É uma glória. Esse, o Vitorino, é amigo pessoal do Vitorino. Rogério Flauzino. Jota Quest? O cantor Jota Quest. Aliás, é uma família de músicos, que ele tem um irmão que é... Ele é muito dois simpático. Irmãos, que é cantor, Flauzino. coisa e tal. Ele é gente boa, ele é um rapaz legal, coisa e tal, mas eu gosto Tem a sensação que ele tem uma batata na Essa boca. é pro Ruschel, completando hoje 44 anos, Roger Machado. Roger completa hoje aniversário, chorou na morte do Verardi, deu uma declaração emocionadíssima, a exemplo de vários jogadores. E esse menino, mano, ele tem uma história muito bonita, porque ele é exemplo de dedicação, de seriedade. Ele nunca foi um virtuoso na acepção literal da palavra, mas ele sempre foi um atleta. Disciplinado. Isso lhe ajudou muito a ser um atleta de primeira linha, como ele foi. Nós temos uma tarefa... Não terminei ainda, faltam dois rapidamente. Letícia Bickroyer, que é uma linda moça gaúcha, que frequentava a Sojipe e tal, completando hoje 40 anos, é atriz, sim. E ele, Felipe Massa, completando hoje 38 anos de idade. Muito jovem ainda o Felipe Massa. Um grande piloto, mas sem querer fazer trocadilho, o que falta muito pro Felipe Massa é um molho. Sim. Eu concordo. Olha aqui, as pessoas estão pedindo, estão nos dando uma tarefa de mandar fotos nas nossas redes sociais do Chicão Tofani, porque todos estão achando que ele vai estar um arraso. A Eliane Beck, Chicão Tofani, desejo sucesso no lançamento do seu livro. Enfim, as pessoas estão mandando aqui muitos abraços para o Chicão no lançamento. E o Marcos Aurélio, ele é tenente da Brigada Militar, que está de luto pelo colega morto. Vitorino, ele disse que sobre a questão dos reféns, ele contribui, né? Dizendo que a ONU, em resolução de 1979, numa situação com reféns, se 50% ou mais saírem ilesos, a operação é considerada um sucesso. Ele traz essa consideração de dentro da própria a resolução corporação. de 1979, vamos deixar bem claro, né? Isso foi há quantos anos atrás? 40. 40 anos atrás, então... Até porque, meu caro tenente, não seria legal se você tivesse um familiar como refém. Você não ia gostar dessa sugestão. Pelo amor de Deus, eu já assisti cenas horríveis em São Paulo, quando eu fazia reportagem policial. Dona Carla, nós demos o próximo fim de semana. Muita tristeza na voz do seu Ruschel. Se anuncia o início... Meditabundo. Sim. Pois não, seu Mário, eu não gostaria de lhe interromper, Destruído, arrasado. O senhor pode me interromper, eu não posso me interromper. Não, é neste próximo fim de semana que se avizinha, inicia o Campeonato Brasileiro. E a dupla Grenal
que o Inter há 40 anos, o Grêmio já há mais de 2 décadas também, há 21, 22 anos, não conseguem o título brasileiro. E parecem que ambas as equipes estão com plantel, porque é uma competição longa, dona Carla. E as equipes gaúchas, elas formavam um bom time, mas não tinham peças de reposição. E pela primeira vez parece que as equipes gaúchas se prepararam para isso. E vamos poder então disputar o título. Bom, podemos tratar desses assuntos e outros tantos nesta sexta-feira, porque estaremos de volta a partir das 19h15. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Tenham todos bons sonhos e até amanhã. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.